Olá, meu nome é Wesley Gobato e eu fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, poder falar da palavra de Deus. Então, se você gosta de conteúdo teológico, se você gosta da palavra de Deus, da Bíblia, se inscreva no canal, me dê essa ajuda. Eu sou apenas começando e preciso da sua ajuda para que esse canal possa ir para frente, para que eu possa continuar o meu trabalho. E se você gostar desse vídeo também, curta e deixe seu comentário para poder engajar mais o vídeo e para que o YouTube possa recomendar ele para mais pessoas. Eu conto e preciso da sua ajuda. Bom, estou apenas começando esse canal e já quero falar sobre esse conteúdo que causa alguma polêmica, um conteúdo que é polêmico, que é sobre política e tudo que envolve política é polêmico, mas eu vi que é um conteúdo muito escasso na nossa teologia brasileira. Eu procurei conteúdos e pensei que eu ia achar mais, mas encontrei bem pouco. Então eu quis fazer esse vídeo para falar um pouco sobre qual que é o papel do cristão na política. O cristão deve ser de esquerda? O cristão deve ser de direita? Qual deve ser o nosso posicionamento? Porque eu vejo que muitas vezes muitos cristãos estão sendo enganados e até não estão vivendo a palavra de Deus por causa da política, da situação da política no nosso país. E isso é algo muito grave, muito perigoso. Esse vídeo ele é inspirado em outro vídeo que eu vi, que eu busquei estudar sobre o assunto. Não sou especialista sobre o assunto política. Então, se você quer ouvir alguém mais capacitado do que eu, um conteúdo mais profundo, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu vi e que é do canal Escola do Discípulo. Então vai lá, deixe o seu like no comentário, se inscreva no canal dele e se você quer se aprofundar mais nesse assunto, veja o vídeo dele que você vai entender mais sobre aquilo que eu estou dizendo aqui no vídeo e provavelmente ele vai te levar a um conhecimento mais profundo do que eu, ok? Então, vamos começar com esse questionamento, com essa pergunta. O cristão ele deve ser de esquerda ou ele deve ser de direita? Mas para isso, a gente precisa entender o que é esquerda e o que é direita. Esquerda e direita são dois posicionamentos distintos, né? É bem claro isso. E que há muito tempo, existem esses dois tipos de posicionamento. Só que algo que talvez você não saiba é que a esquerda e a direita nunca se permanece a mesma. Elas vão se moldando conforme o passar do tempo, conforme a cultura do lugar. Por exemplo, a direita no Brasil, a esquerda no Brasil, é diferente de uma direita e uma esquerda na Europa, por exemplo. Então, a esquerda e a direita se molda conforme onde ela está sendo aplicada e no tempo que ela está sendo aplicada. Tanto a esquerda quanto a direita não são a mesma de 20 anos atrás e não vão ser a mesma daqui 20 anos. São posicionamentos que vão se moldando. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Outra coisa, precisamos entender que são ideologias com várias vertentes. A direita não tem apenas uma vertente, ela tem outros caminhos. E a esquerda também não tem apenas uma vertente. Existem vários tipos de esquerda, muito mais até que as vertentes da direita. Existem vários tipos de esquerda. Então você precisa entender, existem vários tipos de ideologias dentro do próprio posicionamento, que pode ser classificado como posicionamento de esquerda e um posicionamento de direita. Então a gente tem isso em mente, que tanto a esquerda quanto a direita, elas se moldam conforme o tempo, elas se moldam conforme o lugar onde ela está sendo aplicada e elas têm várias vertentes. Nem toda direita é a mesma direita que você conhece e nem toda esquerda é a mesma esquerda que você conhece. No Brasil temos partidos distintos que defendem um tipo de esquerda e o outro defende outro tipo de esquerda. Um defende um tipo de direita e o outro partido defende outro tipo de direita. Então são vertentes e ideologias distintas. Não é algo que não, a esquerda é apenas isso, a direita é apenas isso. Não, existem vertentes diferentes dentro delas. E a primeira coisa
que a gente precisa entender é que tanto a esquerda quanto a direita tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. E isso, com um olhar cristão, a gente podemos encontrar coisas que vão em pró a Bíblia e outras que vão contra a Bíblia. Em ambas, não apenas em uma, mas em ambas, tanto a esquerda quanto a direita vão falar sobre coisas que em algum ponto é alinhado com a Bíblia, mas em outro ponto não. É totalmente distinto do que aquilo que a Bíblia fala. Por exemplo, a esquerda defende a minorias, então a esquerda defende que precisamos ir contra o racismo, a esquerda defende que precisamos defender os mais pobres. E bom, se você vai na Bíblia, a gente vai ver em vários casos falando sobre cuidar dos mais necessitados, cuidar daqueles que são mais frágeis na sociedade. E nesse certo ponto parece que a esquerda está alinhada com a Bíblia, mas a própria esquerda é a favor do aborto. E quando a gente vai olhar na Bíblia, a gente vê que a Bíblia é pró a vida. Então, tirar a vida, mesmo que seja dentro de um ventre, vai totalmente contra aquilo que a Bíblia diz. E na direita existem pontos positivos que também vão a favor da Bíblia. A direita, ela luta pela conservação da família, pela conservação do gênero. Então isso está a favor daquilo que a Bíblia diz. Mas existem atitudes extremistas, por exemplo, da direita, que não é se importar, por exemplo, com a natureza. Não se importa com a natureza, não luta em prol da natureza. Muitas vezes faz vista grossa para aqueles que mais necessitam. E quando você olha para esse tipo de direita, você vê que esse tipo de direita vai totalmente contra aquilo que a Bíblia diz. Então, ou seja, existem pontos positivos e existem pontos negativos. E aqui, esse vídeo não é sobre o político, não é sobre o político que você mais gosta, é sobre o que é direita, o que é esquerda e qual é o nosso papel como cristão. Agora, o outro ponto que a gente precisa entender é que ambos posicionamentos são movidos por ideologias. E essa parte é a parte mais perigosa para o cristão, porque todo tipo de ideologia é um tipo de idolatria. Porque toda ideologia tira Deus do centro e coloca o ser humano no centro. Seja as ideologias de esquerda, seja as ideologias de direita. E se você se posiciona de algum tipo de lado a favor de um tipo de ideologia, você está cometendo o pecado de idolatria, porque você está colocando a sua esperança na salvação do mundo em um ser humano, em um pensamento, em um tipo de conhecimento. E isso é uma idolatria, porque nós sabemos que a única solução para o mundo é Jesus Cristo, que aquele que vai restaurar todo o mundo é Jesus Cristo. Jesus morreu e ressuscitou para começar a restauração de tudo. E um dia ele vai voltar para colocar um fim em todo tipo de maldade, injustiça, crueldade, choro e dor. A gente sabe disso. A gente sabe disso e a nossa esperança está nisso. Mas quando a gente começa a focar em um tipo de ideologia, a nossa esperança agora está aqui na terra, com as coisas dessa terra, com alguma pessoa dessa terra, e não em Jesus Cristo. E isso é idolatria, porque nenhuma tipo de ideologia, nenhum tipo de posicionamento nessa terra é capaz de fazer aquilo que Jesus Cristo apenas é capaz, de terminar com toda a maldade. Então, olha só, o liberalismo, ele acha que o mal do mundo é a autoridade. As autoridades é o mal do mundo. Então precisamos acabar com a autoridade para ter a solução do mundo. Já o comunismo acha que o mal do mundo é a desigualdade. Então a gente precisa terminar com a desigualdade para poder solucionar o mal do mundo. Já o conservadorismo acha que o mal do mundo é a liberdade. A liberdade da pessoa que
que ela tem de se expressar, a liberdade que ela tem de se posicionar em qualquer tipo de assunto, e acha que essa liberdade é o mal do mundo. Então veja, todo tipo de ideologia, seja ela dentro da esquerda ou seja ela dentro da direita, vai falar que existe o mal do mundo e que a gente precisa solucionar esse mal para que o mundo seja melhor. Só que o cristianismo vai falar o que é o mal do mundo. O cristianismo vai falar que o mal do mundo é o pecado que habita dentro do nosso coração. E é por isso que, com uma visão cristã, nem a esquerda e nem a direita é uma solução para o mundo e para o nosso país. Porque eles não estão combatendo o verdadeiro mal do mundo, que está no coração de cada ser humano. E a única coisa que faz isso é o cristianismo. É Jesus Cristo que combate o mal do coração do ser humano. Foi Jesus Cristo que nos deu a oportunidade de termos um coração parecido com o dele, para que o Espírito Santo tire de nós o nosso coração de pedra, cheio de pecado, e nos coloque um coração de carne parecido com o coração de Cristo. Então, a solução do mundo não está em nenhum tipo de ideologia, porque eles colocam que o mal do mundo é certa coisa, mas o cristianismo diz que o mal do mundo é o coração pecaminoso do ser humano. E quando a gente vai para um lado ou para o outro, a gente está falando que esse lado ou esse outro lado, ele tem a capacidade de solucionar o mal do mundo mais do que o cristianismo, mais do que Jesus Cristo. E é por isso que, na minha visão, um cristão, ele não pode ser nem de esquerda e nem de direita, porque ambos os lados têm pontos que podem ser semelhantes à Bíblia, mas outros pontos que são totalmente contra aquilo que o cristianismo prega. O cristianismo não pode se encaixar em nenhum tipo de ideologia. O cristianismo não pode se encaixar em nenhum tipo de posicionamento político. O cristianismo deve influenciar. É diferente. E quando a situação cristã, a situação evangélica do nosso país começa a se encaixar a um tipo de posicionamento político, a gente começa a ficar preso a um pensamento que não é cristão, mas é um pensamento que é político. E esse é o mal que está acontecendo no nosso país nos dias de hoje. A gente está colocando um posicionamento político no pedestal. A gente está colocando um político no pedestal. E estamos, sim, cometendo o pecado de idolatria. Deixa eu dizer algo para você. Nenhum tipo de político que você possa pensar é perfeito. Porque ele existe um mal dentro dele, que é o pecado do seu coração. E se ele não tiver um encontro com Jesus, nada vai mudar isso. Se nós não tivermos um encontro com Jesus, nada vai solucionar o mal que existe no mundo, que é o pecado dentro do ser humano. É por isso que nenhum tipo de ideologia funciona, porque sempre vai ter pessoas com corações corrompidos pelo pecado.